Senhor, ao redor das nossas vidas, Senhor, postos aqui em posição de batalha, em posição de guerra. Espírito Santo, que os teus anjos possam verdadeiramente começar a guerrear em favor das nossas vidas. Serão muitas conquistas ainda para ser liberadas sobre nossas vidas, e nós não podemos atrasar o teu tempo, não podemos paralisar o teu projeto em nossas vidas. Senhor, não podemos morrer sem viver as nossas promessas, não podemos envelhecer, Senhor, no teu altar, sem sermos chamados como aqueles que herdaram, Senhor, uma terra, mas um tempo atrasado. Senhor, nós queremos estar no teu tempo, no kairos do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Senhor, que a nossa carne se submeta, que a nossa alma se submeta ao teu querer, à tua vontade. Quebra agora, Senhor, toda a resistência da nossa alma. Quebra, Senhor, agora toda a resistência, Senhor, espiritual, toda a resistência da nossa carne, Senhor, em receber a tua verdade, em receber a tua revelação, Senhor, em cumprir a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, venha quebrando agora, Senhor, os corações, Espírito Santo de Deus. Nós possamos sair daqui marcados nessa noite, porque não viemos aqui, Senhor, para bater um cartão, não viemos aqui, Senhor, para cumprir uma tabela, para preencher mais um quadradinho, Senhor, deste ano, mas viemos aqui, Senhor, porque somos totalmente dependentes do Senhor, carentes da tua misericórdia, Senhor, e precisamos da tua direção, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Amém? Vamos ler 1 Reis 13:11, que diz assim: morava em Betel um profeta velho. Diga, profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei. Contaram ao seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram ao seu filho o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: aguardai-me um jumento. Aguardaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por onde fosse. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma e beba água. Porém mentiu. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho que tinha feito voltar, e dizendo assim: diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que eu te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Amém? Só tem. O Senhor me deu essa palavra aqui, é uma palavra muito forte sobre o nosso ministério. Esse mês nós estamos
no mês da restauração ministerial. Não sei se alguns lembram, mas ainda temos discípulos que deram pela palavra e que têm lembrado que este é o mês da restauração ministerial. E o Senhor me deu essa palavra aqui e nós precisamos prestar muita atenção no que nós acabamos de ler. Diga assim comigo: eu não posso envelhecer. Amém? Nós temos aqui uma história de um profeta novo e um profeta velho, né? E nós, como profetas mais velhos, nós temos a missão de dar uma direção correta para aqueles que estão chegando. Mas nós vemos aqui uma situação de um profeta velho que, além de estar velho, ainda estava invejoso. Né? Aqui nós vemos, né, esse homem de Deus que vem de Judá, que diz que ele vem até Betel trazendo uma direção de Deus para aquele povo, porque o rei que estava reinando naquele tempo estava levantando altares a deuses pagãos, estava trazendo a idolatria para dentro de um território, para que o povo não precisasse ir para Israel adorar ao Senhor. Então ele permitiu que fizesse altares naquele lugar, e diante daquela situação o Senhor precisou tirar de outro lugar um profeta e levar até Betel para poder trazer uma direção ao rei e uma exortação ao rei, dizendo que se o rei não se curvasse, o Senhor iria arrancar todo o reinado dele e exterminar todos os ídolos que ele estava levantando, né? E ali esse profeta recebe essa missão de Deus. Só que o Senhor estava testando esse profeta. Diga assim comigo: o Senhor está me testando. O Senhor, ele nos prova muito na obediência. Porque às vezes nós queremos fazer muitas coisas, mas nós pecamos na obediência. Então não adianta nós queremos fazermos coisas fenomenais, marcarmos histórias, né, muito fortes, deixarmos uma marca, se em primeiro lugar essa marca não for a obediência. Será tudo em vão, porque a obediência, ela é uma marca que vai ficar para toda uma eternidade, uma história inteira, não só por um momento. E esse profeta aqui, ele nem seu nome não ficou registrado, porque ele falhou, ele desobedeceu a primeira ordem, talvez, que o Senhor tenha dado a ele. Eu ministrei aqui numa reunião de líderes e eu disse que às vezes nós só temos uma chance, e para algumas pessoas o Senhor, ele dá várias chances, mas tem pessoas que não têm muitas chances. Parece uma injustiça. Mas é porque Deus conhece o coração obstinado do homem. E Ele espera uma mudança nossa. Deus deu uma ordem a esse profeta, uma ordem muito simples. Ele disse: você vai até Betel, você vai liberar uma palavra de exortação no rei, né? O rei pode até tentar se levantar como ele tentou se levantar, né? Só que quando ele foi dar uma ordem para prenderem esse profeta, a mão do rei ficou endurecida na hora, e como a palavra do Senhor diz que ele guardou o profeta naquela hora, a mão dele ficou endurecida, ele não conseguiu dar a ordem. Depois ele pediu para que esse profeta orasse a Deus para que a mão dele voltasse. Ele orou a Deus, a mão do rei voltou ao normal, e o rei queria retribuir a ele. Mas ele tinha recebido essa ordem de Deus: você vai lá e vai ver tudo isso, só que você não come, não
bebe, não faça nada lá, não receba nada lá. Parecido com a ordem que Deus deu para o rei Saul, né? Você vai lá, extermina tudo, mata todo mundo e vem embora sem nada, certo? Deus deu essa ordem para ele, só para ele não se alimentar de nada que tinha naquele lugar, cumprir a missão e não voltar pelo mesmo caminho que ele foi. A princípio parece uma bobeira essa ordem de Deus, mas eu fico vendo como Deus é detalhista. Deus ele é específico nas coisas que Ele quer de nós. Deus ele chega e fala assim: eu quero assim, assim. Quando ele foi construir, pediu para construir o tabernáculo, até os pregos, ele falava as medidas tudo certinho. Deus, quando ele quer as coisas, ele vem minuciosamente falando. E Deus falou com ele direitinho: você vai lá e faça isso. Nós precisamos ter uma certeza no nosso coração de que voz nós estamos ouvindo. Nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração de que voz nós estamos ouvindo. Será que é a voz de Deus ou não? Eu sempre falo assim, eu sou um pouco lenta para entender as coisas, eu sou um pouco avoada com muitas coisas, mas se tem uma coisa que eu não me engano é com a voz do Senhor. Quando o Senhor fala comigo, eu vou igual uma leoa, e sem medo de errar, porque a voz dele nos traz segurança de quando nós vamos cumprir algo. Deus deu essa certeza no coração dos profetas, deu essa ordem, mostrou sinais ali, diante dos olhos dele, mostrou tudo para ele ali, e ele, em uma ordem só, não conseguiu fazer aquilo que o Senhor tinha falado. E infelizmente às vezes é assim. Nós como líderes damos uma missão bem pequenininha para alguns discípulos. Ó filho, você vai lá e se passa assim, assim, assim. E quando ele volta, o relatório dele é furado. Fez, filho? Não, porque apareceu um gato, apareceu um cachorro no caminho e aí vem aquele infinito livro de desculpas, de argumentos, né? Que é umas páginas maiores do que a Bíblia, tem muitos, né? E nós olhamos e vemos que às vezes as pessoas não sabem ouvir uma voz e seguir ela. Não conseguem ouvir uma direção e segui-la. E nós precisamos eliminar isso das nossas vidas. Porque se ordens não fossem para ser seguidas, elas não existiriam. Se direções não fossem feitas para serem obedecidas, elas não existiriam. E Deus, Ele não se deixa escarnecer, dele não se zomba. Quando Ele nos entrega uma missão, Ele quer de nós o cumprimento dessa missão. Hoje o apóstolo Fábio Abud falou que, o Fábio Abud não, que falou foi o Tumas, Tuminha, né? Eduardo Tuma. Ele falou que nós temos que ser igual tropa de elite. Missão dada, missão cumprida, né? E eu falei para a pastora, tem que ser assim mesmo, né? Se nós pegássemos isso para nós, talvez nós saímos melhores. Missão dada é missão cumprida. Porque se Deus nos dá uma missão, Ele vai nos capacitar. Ele tem uma missão para esse profeta, e quando ele chegou diante de uma situação difícil, Deus deu um livramento. Falaram, manda prender ele, porque ele vai profetizar contra. Esse era o medo do profeta velho que havia naquele lugar. Um profeta que já não tinha mais direção nenhuma, que não tinha mais visão nenhuma, que tinha se corrompido no meio de uma sociedade corrompida,
calou sua voz e não tinha mais direção para dar para ninguém. Nós não podemos aceitar estar dentro da casa do Senhor e se envelhecer. Ser uma pessoa que vê as coisas, assiste a situação, sabe que está entristecendo, sabe que isso não está correto e não usa a autoridade profética, não usa a unção profética que o Senhor liberou para que haja um conserto, para que haja milagres. Porque quando nós abrimos a nossa boca para liberar uma palavra, o Senhor assina embaixo. Quando nós abrimos a nossa boca para ir contra aquilo que Satanás tem feito, o Senhor assina embaixo e traz a honra, traz os milagres da palavra liberada. Todas as vezes que Moisés chegava à presença de Faraó para liberar uma palavra, Deus fazia o quê? Quando ele virava as costas, Deus assinava embaixo e se cumpria o que ele tinha falado. Mas muitas vezes nós ficamos como esse profeta, e além de ficarmos velhos, ficamos invejosos. Porque quando ele fica sabendo por intermédio de seus filhos, fala assim: você viu, pai? Imagina o coração daquele profeta na hora. Você viu, pai? Veio um profeta aí, um profeta de Judá. Você não sabe o que ele fez. Ele falou, pai, tudo que você tinha que ter falado para o rei e você nunca falou. Ele confrontou tudo que o rei tem feito contra o povo de Deus. Ele veio aqui e apontou o dedo na cara do rei e disse que vai exterminar tudo. E ele falou: ah, é? E cadê ele? Ah, ele já foi. Só que a inveja ardeu no coração dele. Ele falou: ah, é? Para onde que ele foi que eu vou atrás dele? Pegou, seguiu esse profeta, foi atrás dele e foi ali ser usado por Satanás com a permissão de Deus para provar o profeta novo. Em vez dele ir, pelo menos já que estava velho, já inutilizado para Deus, em vez de fazer pelo menos marcar uma história com algo bom, ainda vai e completa de estragar tudo o ministério dele. Encontra um rapaz e fala para ele: ah, você que é o profeta? Sou eu sou o profeta. Então, um anjo apareceu para mim e falou assim que era para você ir lá para minha casa, comer e beber. Olha como que é uma pessoa que não é usada por Deus, mas que usa a Deus. Mentiu para o rapaz, ainda falou que apareceu um anjo para ele dizendo isso. Mas ele tinha recebido uma ordem de Deus. Ele não parou para pensar. Deus fica mudando de ideia assim. Ele queria falar para mim fazer isso. Não ia falar para outra pessoa. Mas o profeta novo olhou para aquele profeta mais velho e ele se denominou: eu sou um profeta igual você, mais velho. Aí a pessoa pega e fala: ah, então você deve ter mais experiências do que eu, né? Você deve saber mais do que eu. Então, se você está falando isso aí, e às vezes eu fico vendo os crentes velhos, falando: eu também era assim quando eu me converti, né? Ah, eu fazia isso aí também, né? Não fica fazendo isso não, porque é desnecessário você ficar fazendo isso, né? Para com essa bobeira, não fica fazendo essas coisas não. Pra que isso daí, né? E isso é um sinal de velhice em nós. Quando nós olhamos um novo fazendo e não fazemos igual. Porque
Você vê um novo fazendo, você tem que lembrar do que você fazia e fazer igual. Não é ver o novo fazendo e falar, não, isso é sei dessa fase já. Daqui não é videogame que nós vamos passando de fase. Nós não estamos aqui para ficar mais velhos na fé, mais experientes na unção, né? Eu sei administrar a unção de Deus, né? Eu sei eu tenho até um termômetro que mede, né? A unção que eu quero hoje. Hoje eu só quero um pouquinho, hoje eu quero bastante. Hoje eu quero, né? Então, nós não podemos cair nessa tolice de viver uma situação dessa. E esse profeta velho mente para o profeta novo. O profeta novo ali, achando que estava recebendo um conselho bom, que estava recebendo uma direção boa. É a responsabilidade da liderança, né? De dar a direção certa. Nós estamos aqui, direção certa para as pessoas. Nós não estamos aqui para sentarmos com as pessoas e falarmos da nossa alma, falarmos mentiras. Muitos líderes falam isso que o profeta velho falou. Mente. Talvez porque a pessoa está crescendo no ministério, está vivendo algo sobrenatural. E vem essa inveja no coração. Só que no mesmo tempo que esse profeta velho falou essa mentira, levou o rapaz para a casa, deu pão, deu água, comeu. De repente, o Espírito Santo de Deus, aqui o Espírito de Deus, toma esse profeta velho e vem com exortação. Vem com um julgamento na vida dele, de que ele não seria sepultado na sua casa e que ele nem chegaria em casa mais, porque ele não ouviu a voz do Senhor. E aí você vê a seriedade de nós ouvirmos a voz de Deus. E às vezes tem discípulos que chegam para a gente e falam assim, porque Deus falou comigo, né? E muitas vezes, ou quase todas as vezes, a gente fala, amém. Se Deus falou com você, quem sou eu para falar o contrário? Porque pode ser Deus, amém? Pode verdadeiramente ter sido o Senhor. Eu não posso ser aquele profeta velho que vou inventar uma conversa para tirar a pessoa do propósito que Deus deu para ela. Porque se Deus não falou nada comigo, eu não tenho obrigação nenhuma de falar nada. Quando Deus não falou nada com a gente, nós nos calamos. Então esse profeta ele tinha que ter ficado quieto, ou no mínimo analisado o que o profeta tinha falado, a direção que ele tinha dado. Mas Satanás usou a vida dele para dar uma direção errada. E quando aquele profeta novo se levanta e vai embora, no meio do caminho vem um leão e o mata. E o mais interessante é que o leão não comeu ele. E o leão vai matar uma pessoa e não vai comer? Ele vai comer, não vai? Mas foi a palavra que foi liberada pela boca de Deus de que ele não chegaria em casa. E o leão foi, matou ele, mas não comeu a carne dele. Só matou ele e deixou o corpo lá. E ele não foi sepultado em Judá. Foi sepultado em Betel. Aí depois o profeta velho ficou com peso na consciência, né? Porque ele fez a preservada. Aí foi chorar no túmulo do rapaz, mas a direção não foi dada. E Deus falou no meu coração. Nós somos levantados como líderes
como pessoas de Deus, e nós não podemos errar na direção que nós damos para as pessoas, porque essas direções erradas podem matar as pessoas, podem fazer com que vidas morram por estar fora do propósito de Deus. Nós não podemos envelhecer dentro da casa do Senhor. Nós temos que buscar todo dia renovação. Todos os dias nós temos que buscar sermos como criança na casa de Deus. Sermos como os meninos na fé. Sermos sedentos por Deus, carentes de Deus. Temos que estar o tempo todo buscando ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós não ouvimos mais essa voz, não obedecemos mais essa voz, nós podemos colocar o nosso ministério em jogo, podemos perder a unção que Deus nos deu, que unção tremenda que o Senhor tinha dado para aquele jovem, e ele morreu sem marcar a sua história. Ele morreu sem deixar a sua marca, porque ele não obedeceu a voz de Deus. Deus já tinha direcionado, ele não tinha dúvidas disso. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Qual é o nível da voz de Deus que você tem ouvido? Será que Deus pode falar com você? Até onde você está disposto a ouvir e a obedecer essa voz? Que nível que você obedece essa voz? Será que se alguém chegar para você e falar: não precisa ser tão santo assim, não precisa ser tão assim, não, mas a palavra não é assim. Não precisa de tudo isso, né? Não precisa você chegar tanto no lugar, né? Às vezes eu vejo, não precisa ficar, isso é fanatismo, né? Não precisa ficar sendo assim, né? Isso está dentro do propósito que Deus te deu, está dentro da primeira voz que você ouviu dele. Deus não é Deus de ficar falando uma coisa e ficar falando outra. Às vezes a pessoa, Deus mandou eu vir para essa igreja. Aí a pessoa vem, a primeira crise que dá, Deus mandou sair da igreja. Aí eu fico assim, meu Deus muda de ideia conforme a gente muda também. Então, Deus, eu estou confortável aqui. Então é Deus que está mandando eu ficar aqui, né? Pareceu uma crise. Não, agora Deus já não está mais aqui agora. Não, Deus mandou eu fazer ali. Daqui a pouco fiz ali. Não, mas agora Deus mandou eu fazer lá. É o tal do sentir, né? Não é Deus que tem língua fraca, Deus não sentir, né? Não senti de fazer assim. Não estava fazendo, agora eu senti de fazer assim. Não, eu senti de ir. Não, eu senti de não ir. Eu já ouvi isso. Você não ia? Não, eu ia, mas eu senti de não ir. Mas você não tinha sentido de ir? Tinha. É pessoa que não sabe identificar a voz de Deus. E se identifica, não consegue cumprir a voz dele. Não consegue obedecer a voz dele. E nós precisamos identificar essa voz. Porque quando nós identificamos, ainda que veio, né, no nome do Senhor dizendo, nós vamos ficar com aquilo que Deus falou. Eu já ouvi, já veio o profeta falar: eis que te digo, eis que te falo, eis que te convenço, eis que te enforço. Mas eu fico com o que o Espírito Santo tem falado comigo. Nós somos profetas. Deus não tem, eu sempre falo assim, que se você tiver intimidade com Deus, se você tiver relacionamento com Deus, quando o profeta vir até você, ele vai vir confirmar o que Deus tem falado para você. Ele vai vir
falar para você, mas você fala, eu já sei, Deus já falou isso comigo. Eu já ouvi o Senhor falar isso comigo. Mas quando não está na fiação, aí Deus fala você acha que Deus fala uma coisa, vem um profeta e fala outra coisa, o líder vem e fala outra coisa, e fica um monte de coisas juntos e você não sabe quais coisas que é de Deus e qual coisa que é de Deus. Isso é falta de ouvir, de obedecer. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos que ter relacionamento com Ele. Nós temos que seguir criteriosamente aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ordenou para nós. Ele disse, vai lá, não come, não bebe. Pronto, acabou. Não, mas um anjo apareceu. Mas quem falou comigo não foi o anjo, foi o próprio Deus. Amém, profeta velho? Né? Se ele tivesse na fiação mesmo, o Espírito Santo já teria falado para ele, Deus já teria falado ali na hora para ele. Isso daí não tem nada de mim. Mas ele foi, né, deixou levar ali por uma palavra, por um jeitinho que fizeram. Não que eu também sou, né? Tem pessoa que chega assim, né, gente, para diminuir a gente, né? Eu já vivi isso. Não porque eu fiz teologia, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei das quantas, eu fiz não sei o quê, não sei o quê. Você fica até assim, né? Perto da pessoa, vai diminuindo. Só que a pessoa é um adúltero, um mentiroso, um enganador, se dizendo que é profeta. Por isso que eu ensino meus discípulos. Cuidado com quem você deixa pôr a mão na sua cabeça. Cuidado. Porque a pessoa rodopia, porque a pessoa pula, porque ela grita. Se você for em qualquer show aí de forró, eles fazem a mesma coisa. Grita, rodopia, né? A Calixto faz o cabelo, né? Grita, rodopia e faz tudo isso também. Então, nem sempre que a pessoa faz esse show aí, né, Deus está ali naquela situação. E ainda vem para distorcer às vezes o que o líder está falando, que o líder está direcionando, né? Ai, porque eu fui na igreja e o profeta lá cantou e falou, eis meu servo, que ninguém te valoriza naquele lugar. A pessoa já está com problema na igreja e pronto, né? Tá vendo? É verdade. Eis meu servo, estou te tirando de lá. Tá vendo? Deus, né? Te trazendo para cá, né? E a pessoa, ela, né, vai sendo levada naquela situação, né? Ai, tá vendo? É Deus que falou que estava pensando, né? Não é o que você está pensando, é o que a sua alma estava expressando. Satanás, ele ouviu e foi lá e alimentou a sua alma. E fez com que você perdesse o propósito. Quantos ministérios morrem? Quantos ministérios vejam morrendo? Assim, filho, não faz isso. Não, porque eu estou sentindo de Deus. E o Deus está falando comigo. Depois a pessoa volta toda destruída. E você fala, mas filho, não foi Deus que falou? Não sei mais, né? Então, nós não podemos ficar vivendo isso. De uma hora ser Deus, uma hora ser Deus, uma hora ser isso, uma hora ser aquilo, outra hora ser aquilo outro. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ter um relacionamento com Deus. Nós temos que aprender a orar a Deus. Antes de tomar decisões, antes de dar respostas. Líderes, não fica dando resposta da sua alma para as pessoas. Ah, eu acho. Guarda o seu achismo e diga, eu vou orar a Deus. Vamos esperar. Vamos buscar conselhos. Eu disse para a pastora Dani hoje, falei, nossa, nós estamos dando cobertura para uma igreja. E o pastor faz tanta pergunta, não é pergunta de discípulo, é pergunta de pastor.
E tem horas que a gente não sabe o que responder. É a primeira igreja nossa, ele fala, mas como é que faz assim? Eu quero isso aqui, não quero. Aí eu, meu Deus do céu, aí eu falo, antes de responder, eu olho para ele e falo, não sei, calma aí que eu vou consultar meu líder, ele sabe já, ele já passou por aqui. E ele eu ligo, ele fala, faça assim e faça assim. Mas aí, às vezes a pessoa tem um orgulho, não, eu tenho que saber de tudo. E aí fala, faz assim, estou sentindo agora, você está falando agora, faz assim. Para com isso, pergunta para o seu líder, deixa o orgulho de lado. Fala, deixa eu perguntar, meu líder deve saber. A visão ensina isso, né? Aquilo que você não sabe, você tem alguém que te cobra que vai saber te responder. Vai lá e pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Quem enviou o profeta lá foi o Senhor. Então ele tinha que ter perguntado para Deus. Fala, espera aí, Senhor. Não quero desmerecer a tua unção, né? Mas Deus mandou eu vir aqui, então eu preciso consultar ele se eu posso. Ele mudou de ideia mesmo. Se eu posso comer. Talvez o bichinho estava com fome, né? Caminhou lá não sei quanto tempo, mas deixa que tinha um lanchinho na bolsa, né? Se eu perguntar para Deus aqui se eu posso mesmo ir lá comer, deixa eu consultar para ele para ver se eu posso ir lá beber. Deixa eu perguntar. Amém? Não fique tomando decisões precipitadas. Não responda precipitadamente. A palavra do Senhor diz em Provérbios: quem se precipita, peca. Quem toma decisões precipitadas, peca. Porque não esperam respostas. Amém? Se coloca de pé. Nós vamos orar. E nós vamos buscar ter relacionamento com Deus. Nós somos uma igreja na visão celular, no modelo dos 12. E é uma igreja que ensina os discípulos a terem relacionamento com Deus, a serem homens e mulheres que não vivem só do que o líder fala, do que o pastor está falando. Mas são pessoas que buscam intimidade com Deus, que buscam relacionamento com Deus, porque sabem que são futuros líderes. São pessoas que estão sendo treinadas para liderar alguém. Todos nós temos que ser treinados porque nós vamos liderar alguém. E quando essa pessoa vier até nós, nós precisamos ter a palavra certa, a resposta certa, e não podemos ficar respondendo coisas da nossa alma, mentiras nossas, que nós inventamos até mesmo para preencher algum sentimento equivocado dentro de nós. Nós temos que ter essa responsabilidade, como cristãos, de buscar essa intimidade com Deus. Feche os teus olhos. E eu queria dizer algo a vocês. Busque ouvir a voz do Senhor agora. Esqueça tudo que está à sua volta. É outro erro nosso, né? Virmos a casa do Senhor e não vir a casa do Senhor. Nós estamos aqui para poder identificar ou aprender a reconhecer a voz dele. Aleluia. Comece a falar com ele. Comece a orar com ele. Ter intimidade com ele, gerar relacionamento com ele. Nós não podemos ser um povo ignorante de Deus. Nós precisamos ser um povo que ao maior gesto ou ao menor gesto que Deus fizer na nossa direção, nós temos que saber que Ele. Nós vamos errar menos. Não vamos ver o nosso ministério morrendo
a nossa chamada sendo comido por leões, é isso que eu quero, sendo devorada por leões, enviados por Deus, porque não ouvimos a sua voz, não obedecemos a sua voz. Sabe como eu quero ser reconhecido? Ser reconhecido na graça do coração, pelo fogo, chega assim a nossa eu cresci, anda com ele, Senhor, precisa te conhecer, conhece os que são seus, como a voz, se será chega da paz, no seu altar, oh Espírito Santo, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, não somente ouvi-la, mas obedecê-la. Ter a certeza em nosso coração de que era o melhor para nós. Não haverá outra voz que falará conosco, Senhor, a não ser a tua voz. Espírito Santo, levanta uma geração de intimidade contigo, Pai. Libera uma geração de homens e mulheres sensíveis à tua voz, para viver milagres, para viver conquistas, Pai, para sair dos laços. Senhor, levanta, Senhor, um povo forte, Senhor, um povo ousado, um povo, Senhor, que cumpre a tua vontade. Tira, Senhor, do nosso meio toda mente envelhecida, acostumada com o pecado, acostumada com as coisas tortas deste mundo, acostumada com a mentira, acostumada com o engano, acostumada, Senhor. Senhor, renova nossa mente, renova nosso entendimento. Traz intimidade, relacionamento com o Espírito Santo. Senhor, eles vão enfrentar situações que o líder não vai estar do lado, que o pastor não vai estar do lado. E se eles não souberem identificar a tua voz, oh Espírito Santo, certamente perecerão. Espírito Santo, traz intimidade, traz relacionamento. Busque se relacionar com Deus, busque identificar a voz. Santo, 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 Senhor, que a sua doce voz marque nossos corações e nossa mente, nos faz homens e mulheres sensíveis à tua voz, sensíveis a ti. Tira, Senhor, da indiferença, toda frieza, toda dureza de coração. Oh, Senhor, às vezes é melhor ouvir o médico, às vezes é melhor ouvir a internet, ouvir um advogado, do que ouvir a voz do Senhor. Se você aprender a ouvir a voz
de Ti. Senhor, nos ensina a sermos um com o Senhor. Senhor, que a Tua vontade domine o nosso ser, ao nível, Senhor, de não sabermos mais qual é a nossa, Deus. Que tanta certeza que teremos de que a Sua voz está nítida, certa, dentro do nosso coração. Oh, Deus poderoso. É difícil orar. Tem pessoas aqui que já não sabem mais orar. Não conseguem mais. Oh, Deus poderoso. Senhor, todos os espíritos que têm calado a voz da Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa agora repreender, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tudo que veio para calar a boca dos profetas, para assassinar os profetas, toda a inveja que veio, Senhor, contra os ministérios, nós denunciamos agora, em nome de Jesus. Traz um povo íntimo, ousado na Tua presença. Oh, Deus poderoso, Deus poderoso, oh, Deus poderoso. Levanta um povo que ora, que busca, que jejua, que guerreia, que usa armas espirituais. Oh, aleluia, chorelabas. Oh, Senhor, está requerendo um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento sincero. Oh, Deus poderoso, deixa o Senhor te conhecer. Será que o Senhor conhece a sua voz quando você se coloca chamando? Será que Ele sabe identificar? Essa é a voz daquele filho meu que todos os dias me procura, todos os dias me chama, todos os momentos me clama para ser chamado. Senhor, fecha a boca dos leões que foram preparados para acabar com os ministérios, para retirar a unção, para frustrar os teus propósitos, para frustrar as chamadas. Oh, decante-las. Em nome de Jesus. Senhor, toda contaminação que veio, Senhor, na vida do Teu povo, nós denunciamos agora. Toda sujeira do mundo que veio, toda sujeira que veio, Senhor, de conceitos mundanos. Ore, cantarás. Ore, alabaxúria, manaia. Senhor, toda contaminação mundana que traz uma normalidade, Senhor, conformismo, Pai. Senhor, denuncia em nome de Jesus. Levanta um povo ousado, guerreiro, dizendo: buscam. Olha que vocês estão olhando. Nós precisamos ser um povo de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Se nem o irmão do lado ouve sua voz, como é que você pode dizer que o Senhor está ouvindo sua voz? É por isso que nós sofremos, nós somos enganados, por isso que nós caímos nas armadilhas, por isso que nós ficamos fracos na fé, desistidos de uma chamada, por isso que nós não sabemos nem para onde ir dentro de uma chamada. Por isso que nós ficamos frustrados dentro dos nossos próprios desejos, porque nós não temos
relacionamento com Deus. Nós não temos intimidade com Deus. Não nos rendemos ao nível que é necessário para se viver uma chamada poderosa. Deus está o tempo todo tentando falar conosco, tentando nos dar direções, tentando nos mostrar o caminho. Quantas vezes Deus já deu ordens a você? Quantas vezes você descumpriu essas ordens? Quantas vezes o Senhor te direcionou e você saiu da direção que Ele te deu? Quantas vezes o Senhor disse: não vai, você foi, não vai, você parou, não vai, você falou, não vai, você foi? Quantas vezes o Senhor disse: vai, você não vai? Quantas vezes o Senhor falou: faça, e você não faz? Nós vivemos isso porque nós esquecemos, perdemos o caminho do relacionamento. No meio do caminho aparecem os profetas velhos, corrompidos para nos roubar a direção, e somos mortos na nossa unção, na nossa essência. Nós somos crentes. Crentes são diferentes. É um povo que clama, é um povo que ora, é um povo que busca o Senhor, é um povo que se rende. Não se aforme ao mundo. Não seja como as pessoas do mundo que tem vergonha de levantar a sua voz, de clamar ao Senhor, de se render a Deus. Nós não somos como o mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a vida dessa terra. Nós somos a luz deste mundo. Nós somos o tempero dessa nação. E quando a igreja se cala, as pedras terão que clamar. Clamar não é cochichar para Deus, é levantar a voz, é se entregar, é se render. Nós perdemos esse caminho e Deus quer nos levar de volta. O Senhor quer nos levar de volta a esse caminho, porque há armadilhas feitas para você. Se você não identificar a voz, você vai ser comido por leões. Você não vai chegar no objetivo que o Senhor tinha falado. O Senhor deu ordens a nós, e no meio do caminho aparecem situações parecidas com as coisas de Deus para nos roubar. Se nós, como igreja, não buscarmos essa força no Senhor, nós seremos frustrados. Há uma fraqueza, há um desânimo neste lugar, e o Senhor está denunciando. Debaixo de Lamas, o Senhor está denunciando isso aqui. Debaixo de Lamache, feche os seus olhos e ore. Você não ora mais, não sabe o que é clamar. Chama a existência, a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não precisa de louvor, você não precisa de profetas colocando a mão na sua cabeça para dizer assim diz o Senhor, para que você sinta a presença dEle. Satanás tem enviado muitos profetas dele, para arrancar a tua unção, para tirar o teu propósito. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, que reconhece a voz do teu Deus, facilmente você vai ser enganado. Os leões querem devorar o nosso ministério, os leões querem devorar a nossa unção, mas você precisa levantar a sua voz e se render a Deus. Levante sua voz. Você está com vergonha de orar? Tenha vergonha de ser morto por leões.
frente. Pela sua macheca na casa. A unção é que faz a diferença. Nós acabamos de ouvir. Ser reconhecido e marcado por transformação, provado pelo fogo e habilitado pela unção. É a unção que nos habilita, é a unção que nos capacita.
Seja participando das mudanças que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava na minha casa essa semana e o Espírito Santo começou a conversar comigo e me anunciou uma coisa grande e talvez firme que eu ainda não sabia. E quando nós geramos intimidade com Ele, nós começamos a ouvir a voz dele. E o Senhor me levou a pensar, e eu pensei assim: Senhor, será que um dia as mulheres ou eu vou poder ministrar em um café de pastores como esse café do Compaq, de um povo com uma mente envelhecida? E o Senhor me levou a pensar e eu respondi, falei: eu creio que um dia, mas acredito que vai demorar ainda. No outro dia eu recebi um telefonema e o bispo Ezequiel falou assim: esse café que vai ser feito na sua igreja, dia 21, quem vai organizar são as mulheres. E a diretoria vai decidir quem vai ministrar. Então vocês se reúnam, são em todo 5 mulheres, e vocês decidam quem vai ministrar. E nós, ali eu já fiquei quieta e falei: Senhor. E o Senhor falou para mim: você vai ministrar. E eu falei: Senhor, meu Deus, me prepara. E nós sentamos as mulheres e começamos a falar quem ia ministrar. A fulana, a apóstola está em Recife. Eu conheço uma irmã, vamos tentar falar com a irmã. Vamos tentar falar com a fulana, com a ciclana, e eu ajudando. E o Espírito Santo nos falava: você vai ministrar. E eu fiquei quietinha. Daqui a pouco levantou uma e disse: você deve ministrar para a liderança, você que vai ministrar. Eu falei: não. E fiquei quieta, porque o Senhor tinha falado para mim. E ela falou: é você sim. Todas concordam? Concordamos. Ela vai ministrar. E eu falei assim: meu Deus, dura tarefa. Mas ele já tinha falado para mim. Nós precisamos ter esse relacionamento, ter esse anunciar de coisas que parecem estar longe, impossíveis, coisas que parecem que vai demorar muito tempo, que parece que vai estar longe. Ele me preparou, porque quando eu estava pensando, o primeiro sentimento que veio foi de rejeição. Porque eu falei: meu Deus, ele já nos olha torto, porque nós somos da visão, porque nós somos maquiadas, porque nós usamos calça, porque nós pinta o cabelo, e agora vou ministrar. Mas o Senhor tinha me falado para me preparar. Nós precisamos estar preparados para as novidades que o Senhor está nos entregando. Você nem sabe, nem imagina. De repente, você recebe uma ligação. E olha aquilo que você não esperava, chegou. Amém? Pode tomar o seu lugar. E eu fiquei
falei depois para elas, depois que elas decidiram, eu falei para elas e elas entenderam que era a vontade de Deus, que era o propósito de Deus. E eu quero aproveitar e falar desse café. Esse café vai ser diferente. Como vai ser feito aqui na nossa igreja, vai ser no outro sábado, mês próximo. Nós vamos organizar ele todo. Foi passada uma lista. Essa lista precisa ser honrada, preciso de ajuda, como eu havia falado para vocês. Quando o compacto faz a reunião da igreja, a igreja que tem que dar o café para os convidados. Então, esse recurso vai sair de nós mesmos. Então é mais fácil nós fazermos um bolo, nós fazermos uma torta, e comprar um presunto, ou comprar o queijo, ou dar o café. Nós nos unirmos e não gerar esse gasto no caixa da igreja. Então eu quero pedir ajuda. A Josi organizou uma listinha ali facinho, não pesa para ninguém, uma coisa bem simples, que todo mundo pode ajudar, para nós fazermos algo de excelência aqui. As mulheres, eu já quero deixar de antemão, as mulheres que estiverem sábado que vem livres, eu preciso que vocês me procurem, porque nós vamos ter aqui, vai ter um uniforme, as mulheres vão vir com vai ser diferente esse café, vai ser uma administração diferente, vai ter oração dos casais, as esposas dos pastores vão vir, vai ser algo muito lindo, e eu acredito que é uma novidade de Deus para o compacto. É verdadeiramente o novo de Deus chegando em Carapicuíba, na vida dos pastores de Carapicuíba. Então, nós temos uma programação muito linda. Eu preciso das minhas mulheres para me ajudar. Então, tem muita coisa para organizar, porque vai ser feito aqui. Então, toda a organização é nossa. Então, por favor, a Josi está com a lista. Já tinha deixado para a pastora. Poucas pessoas procuraram. Então, eu quero pedir essa ajuda para vocês. De todo jeito, vocês acabam ajudando. Então, vamos se prontificar. Nós temos uma marca de tudo que nós fazemos ser de excelência. Nossa igreja tem essa marca de honra, de sair tudo perfeito, sair tudo além do que as pessoas esperam. E nós não podemos perder isso, porque essa não é uma marca minha, isso é uma marca sua. Amém? Você é a igreja. Então, essa é a marca dos nossos discípulos, que eles são presentes, honram, são fiéis, fazem tudo com excelência. Amém? Então, eu queria pedir para as minhas 12, por favor, não esperem eu procurar vocês. Nós estamos vivendo um tempo de muita correria. Então, por favor, nos procura. Eu preciso de muita ajuda. Amém? Então, eu queria passar esse recado. Que dia vai ser o café aqui?